às vezes está muito... É algo totalmente golpista, porque o presidente brasileiro ainda estava em território nacional. Tá? Aí depois é que ele vai fugir do Brasil, né, com a família, pelo sul, escapar pelo sul, né, para não ser executado, algo desse sentido. Então, definitivamente, 1964 foi golpe. Aí tá, o que separa um golpe de uma revolução? Um golpe, geralmente, ele é orquestrado por uma minoria. Então, de certa forma, foi uma minoria, porque eram os generais, né, do exército, parte do empresariado brasileiro, parte da Igreja Católica, lideranças católicas também apoiaram o golpe de 1964, Ordem dos Advogados do Brasil e também jornais, né, daquela época, emissoras de TV, grandes fazendeiros, banqueiros. Então esses grupos apoiaram o golpe, mas não foi um movimento de massas, sabe? Não foi um movimento do povão. Embora o povo foi levado a participar da marcha da família com Deus pela liberdade, aquelas coisas todas. Havia risco do Brasil ser tomado pelos comunistas? Então será que os militares não estavam certos em defender o Brasil de um domínio comunista eminente? De jeito nenhum, galera. Não tem dado nenhum que demonstre que as forças de esquerda no Brasil tinham a possibilidade de tomar o governo naquele momento, sabe? Primeiro, pelas brigas internas, já estava dividido entre PCB e PCdoB. Qual que é a diferença? O PCB ele ainda tinha uma ligação maior com a União Soviética, em seguir as orientações que vinham do Partido Comunista Soviético. Já o PCdoB entendia que o Brasil tinha que fazer o seu próprio caminho para a Revolução. Primeiro apoiar os industriais brasileiros para você ter um grupo de operários maior. Enfim, então a esquerda brasileira ela estava fragmentada. Tinha o grupo ligado ao Brizola, que ainda tinha algum contato com Cuba, né? Mas isso não era consenso, até porque a própria União Soviética demorou um pouco a apoiar Cuba. Primeiro eles acharam que era só uma guerrilha que não ia muito longe, até que a Revolução Cubana deu certo, enfim, no sentido de mudar o governo e tudo mais. Então não existia objetivamente nenhuma chance de comunistas ou socialistas tomarem o governo do Brasil naquela época. Depois de instaurada a ditadura também, você tem a questão de que eles vão aprovar aos poucos os atos institucionais. O mais famoso é o AI-5, que foi o que deu mais poder ao executivo. Mas esses atos institucionais é o que tornava legal os abusos da ditadura. Então, no sentido de invadir casas sem mandado, levar pessoas sem presença de advogado, cassação de direitos políticos, então a pessoa perdeu o mandato, né? Partidos sendo colocados na ilegalidade. Então tudo isso foi ganhando uma maquiagem legal a partir dos AIs, que passaram a permitir até mesmo tortura com base na Lei de Segurança Nacional. Fala em tortura, né? A gente que negue que existiu tortura no Brasil, mas gente, isso tem documentação, né? Não é tão farta, porque, gente, é claro que as autoridades do regime não iam colocar no relatório, agora vamos dar meia hora de choques no guerrilheiro fulano de tal. É lógico que não se fazia registro disso. E muita gente foi torturada antes de chegar ao presídio. Por quê? A partir do momento que a pessoa estava no presídio, então ali já existia o registro da prisão dela. Era mais fácil da família tentar alguma coisa através dos advogados. Então, a maioria das torturas acontecia antes, quando a pessoa era capturada, né? Por isso que fala assim, tortura nos porões, porque torturava antes da prisão oficial da pessoa. Tá? Mas, de qualquer forma, tem laudos médicos de pessoas que sobreviveram a isso, de forma que a forma dos machucados, ossos quebrados e tudo mais, comprova ali a questão da tortura. Tem depoimentos de vítimas, né, sobreviventes, e tem depoimentos de soldados. Tanto de alguns poucos que confessaram que praticaram tortura, e também tem oficiais que alegam que viram, né, que assistiram às sessões, mas que nunca machucaram ninguém. Então tem toda essa questão aí das comprovações mesmo. Inclusive, grande parte dos relatos vão compor o livro Ditadura Nunca Mais, né,
que é um livro que foi escrito pelo pessoal da Igreja Católica, né, da família Arnes, que teve contato com essas pessoas, principalmente a partir da pastoral carcerária, né, que acompanhava aí os casos de torturados, de desaparecidos. Então, a partir dos depoimentos, laudos médicos, com base nisso tudo, surgiu o livro Brasil, Ditadura Nunca Mais. Aí lembrando, gente, não foi uma ditadura exclusivamente militar, né? É engraçado, hoje no governo Jair Bolsonaro a gente tem mais militares no poder do que no período da ditadura. Mas esse livro vai destacar que houve, por exemplo, a Operação Bandeirantes, que ela foi em grande parte bancada por empresários, tá? Para perseguir opositores do regime. A censura, então censurava-se jornais, porque não podia ter crítica ao governo, censurava produções artísticas, música, muitas peças de teatro foram invadidas, né? O pessoal sendo preso. Porque aí tinha duas questões, não era para falar mal do governo e também não era para falar nada que atentasse contra a moral, os bons costumes, essa coisa toda aí. Inclusive, censuraram uma música que se chama Pare de Tomar a Pílula, né, que é o cara que está pedindo para a mulher parar de tomar a pílula anticoncepcional porque ele quer um filhinho da sujeita. E isso foi censurado. Então você imagina o que é ter que gastar dinheiro público para censurar um negócio que está falando de pílula anticoncepcional. Não eram tão eficientes assim, porque se por um lado, eles censuraram essa música da pílula, deixou passar a música Cálice. Não acharam nada de errado na música Cálice, porque acharam que estava se falando do cálice, né, de vinho, de bebida. Mas era sobre o calar-se, sabe? Era sobre repressão a música Cálice, do Chico Buarque, né? Tem uma versão na voz da Pitty, não é só porque eu amo a Pitty, mas ficou muito foda. Mas essa música passou de boa pela censura, eles aprovaram, enquanto outras que não eram contra os generais foram barradas. Na economia vai ser um período muito marcado pela entrada de capital estrangeiro. O Brasil pegou muito dinheiro emprestado, então aconteceram obras muito caras, como a Transamazônica, que até hoje não está terminada, né? Reatores nucleares, né? O Brasil começando a trabalhar aí com energia nuclear, e tudo isso foram obras muito caras, com dinheiro pego emprestado no exterior. Congelamento de salários. E aí você tem, por um momento, né, o período do milagre econômico, que é quando o PIB brasileiro subiu bastante, crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico não chegava para todo mundo, até porque os salários estavam congelados. Então você tem uma situação assim, com uma grande produção de eletrodomésticos, até mesmo de carros, mas pouca gente com capacidade de comprar, de consumir. E esse é um problema no capitalismo, recorrente inclusive. Então você, por exemplo, congela salários, isso vai garantir o lucro dos empresários, a economia vai crescer, mas quem vai comprar as mercadorias? Então isso no longo prazo dá um problema de superprodução, né? No início dos anos 70 tem uma grande crise ligada ao petróleo. Então o preço do barril do petróleo subiu demais por questões internacionais também. E aí você tem uma inflação que chegou aí a uns 10%, uns 110% ao ano, tá? Inflação de 3 dígitos. Então, quer dizer, tudo encarecendo. Imagina para o povo brasileiro, inflação alta demais e salários congelados. Então isso também aqueceu um pouco as manifestações contra o governo, tá? A gente tem que entender que houve dois momentos principais de repressão, né? Ali logo depois do golpe civil-militar, que dá para chamar de golpe civil-militar, porque você tem empresários, tem parte dos deputados e senadores também ajudarem a instalar o regime. Mas ali no início eles vão perseguir oficiais que ainda eram leais ao João Goulart e também os partidos, né? PCB, PCdoB, enfim. Mas também, no outro momento, aí já é próximo de maio de 68, né, de 1968, porque aí você tem realmente guerrilhas, você tem realmente a galera que resolveu pegar em armas para enfrentar a ditadura. É nesses episódios aí que tem a prisão da Dilma Rousseff, né, foi presa, torturada, etc. Mas imaginem, gente, o tanto que era desigual, uma galera que tinha até pouca grana para comprar armas, sabe, fazer um negócio praticamente improvisado ali, tentando se esconder, porque era denunciado o tempo todo contra todo um exército brasileiro, contra todo o aparato de repressão. Então não estava em pé de igualdade. E, de certa forma, foram irresponsáveis?
Acho que a gente pode chamar disso, essa resistência armada, porque eles não tinham condições objetivas de vencer a ditadura, assim, pelo menos não no curto prazo, né? A guerrilha do Araguaia, poxa, né? Várias tropas ali mandadas para exterminar, né? Algumas dezenas de pessoas. Então, assim, não tinha ordem para prender ninguém, era para matar mesmo. E aí você pesquisa aí mais detalhes da guerrilha do Araguaia. Pois bem, principalmente por causa de denúncias de tortura. Aí depois dos anos 70, né, mas ao final ali, a classe média começa a questionar essa ditadura, parte da igreja começa a ficar contra a ditadura, advogados, né? Você tem, de um lado, essa pressão, mas você tem os problemas econômicos, então a dívida externa disparou, a inflação disparou, é o momento em que começa a se discutir o fim da ditadura, né? É o processo de abertura. O processo de abertura brasileiro, ele é complicado porque ele fala assim, abertura lenta, gradual e segura, é aos poucos. Então, num primeiro momento, né, vai se discutir a questão da anistia. O que é anistia? Perdão para crimes políticos. Porque, gente, vamos tirar da cabeça essa ideia que a ditadura ela surgiu para dar mais segurança. A ditadura ela surgiu para combater opositores, aqueles alinhados mais à direita, né? Então, todo mundo que não era daquela convicção, né, estava sujeito a ser preso, ou torturado, ou mandado para fora do Brasil. O Brasil ame-o ou deixe-o. Ou você abraça todo aquele projeto, ou vaza daqui. Então, o processo de abertura, ele vai ter essa discussão sobre anistia, que é perdão para crimes políticos, mas o processo de anistia no Brasil teve um problema muito grave. Ele anistiou também os torturadores, ou quem mandava nos torturadores. Então, quer dizer, vamos perdoar quem fez enfrentamento e vamos perdoar quem ordenou também as torturas. E, cara, eu acho que é uma questão até de humanismo. Você pode não concordar com a visão política de uma pessoa, mas pensar que uma pessoa tem que levar choques por causa da sua visão política, que mulheres que alguma mulher mereça ter rato introduzido na vagina por causa de convicção política. Então, assim, são coisas que eles fizeram que não se justificaria para ninguém, sabe? Por questão de divergência política. Que isso, né? Então, por isso que é muito grave, a gente sendo de esquerda ou não, alguém falar que foi um período bom para o Brasil. Que isso, sabe? Foram atrocidades. Mas então o Brasil ele tem um problema muito sério, que ele não trata direito as suas grandes feridas históricas, né? Tem países aí que tem museus para relembrar o horror da escravidão. A Alemanha tem vários museus para relembrar o horror do Holocausto, da perseguição aos judeus. No Brasil, não. No Brasil, prefere-se não falar dessas tragédias do passado brasileiro, e muita gente aí tentando negar. E aí alguém pode dizer, professor, mas tem o livro do General Ustra, né, que contesta, são 2 livros, né? O Ustra, ele foi o único oficial condenado por tortura. Ele só não chegou a cumprir pena porque ele morreu antes, né? Ele foi condenado numa instância, estava recorrendo, os advogados dele estavam recorrendo, e ele morreu antes de pagar pelos crimes dele. E o general Ustra escreve aqueles livros justamente porque ele sabia que ele ia ser responsabilizado. Oficiais o apontaram como mandante de tortura, como praticante de tortura. Não foram só vítimas. Então é muito fácil para alguém que está tentando se livrar desses crimes escrever livro falando que não foi bem assim, que na verdade eles foram heróis, que na verdade eles libertaram o Brasil disso, daquilo outro. Mas nada que justifique aquele tipo de regime autoritário sem as liberdades, até porque muita gente que não tinha nada a ver com a esquerda, sabe, foi levado em cana, apanhou e até mesmo foi executado. Então eu acho que a gente tem que defender a democracia com muito mais força do que a gente defende, certo? E também não banalizar a dor de quem perdeu os parentes naquela situação. Mas a ditadura não teve corrupção. Que é isso, gente? Quem queria denunciar? Os presidentes ganharam poder total. Eles não podiam ser investigados nem pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, gente, por hora é isso, né? É um assunto muito extenso. Pena que acontecer tudo isso de pandemia, a gente não pode discutir presencialmente.
Um grande abraço, até a próxima.